repare que essa voz ela não tem. Fala pessoal, Roger Moraes aqui, seja muito bem-vindo nesse canal aqui você aprende a cantar e soltar sua voz. Todos os dias nós temos aula aqui para você aprender a como destravar sua voz. Hoje eu vou te ensinar um pouco sobre registros vocais. Como que você pode sair de uma voz grave, entrar numa voz mais agudinha sem quebrar sua voz. Para isso nós temos que ter bastante controle do nosso trato vocal, da nossa respiração. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like maravilhoso e me siga para mais vídeos. Então sem mais delongas, bora começar. Então, gente, nós iremos começar agora a pensar um pouco sobre registros vocais. Então, eu preciso que vocês anotem aqui pra mim, ó, registro vocal. Minha letra é feia, já falei isso em um vídeo aí, mas espero que vocês entendam aqui, ó. Então, o que é registro vocal? São comportamentos que a nossa voz ela tem para que você pense num som mais grave a um som mais agudo. Numa aula anterior que eu passei aqui, se você não viu, vou deixar o card aqui em cima, nós falamos sobre um pouco de comportamentos aonde a nossa voz ela fecha, a nossa voz abre, as nossas pregas vocais, né? Um som bem mais soproso a um som bem mais firme. A nossa voz ela pode ficar mais grave a um som mais agudo. E para isso nós temos alguns tipos de voz que são os registros vocais. O primeiro registro que nós encontramos, vou fazer aqui uma linha só para você entender, é o som de fry. O fry é aquele som do esse som eu particularmente utilizo ele para fazer algumas coisas na voz, que nem por exemplo, quando eu estou iniciando uma música, eu faço esse ei, oi, uma coisa assim bem sutil para não ficar feio. Mas tem gente que canta pensando nesse som mais de fry. Subindo mais um pouco, nós temos a nossa voz de peito. Voz de peito é um nome que a gente coloca para um comportamento de voz de fala, quando a prega vocal está bem densa, tem muita massa muscular. Mas assim, existem vários nomes. Tem, por exemplo, o M1. Ó, M1. Tem gente que utiliza como voz densa. Tem várias nomenclaturas. É que, para ser algo mais didático, eu vou colocar como voz de peito. Subindo mais um pouco, nós vamos encontrar a nossa voz mista. Tem muita gente que fala que voz mista quer dizer que é um controle de voz de peito com voz de cabeça. Com certeza você já ouviu isso, eu até já falei isso em alguns vídeos. Mas é só para você compreender que a voz mista, ela está muito mais do que uma conexão. Ela está numa boa performance, onde você não precisa colocar força ou tensão para executar a voz mista. Se eu pensar numa voz de fry, eu tenho numa voz de peito, eu tenho um som bem pesado. Então vamos pensar como se fossem sensações. A voz de peito é uma voz bem pesada, bem firme. A voz mista já é um pouquinho mais leve, só que é uma leveza que não tem tanta soprosidade, não tem tanto volume, é um som mais tranquilo. Então, por exemplo, pai, eu quero. Se eu quiser levar essa voz mais tranquila para cima, eu posso. Por isso que a gente chama de mix. Só que eu posso também tirar essa voz de peito e colocar um mix de peito. Se eu penso numa voz bem forte, pai, eu quero. Na voz mista de peito, eu posso pensar assim, ó. Pai, eu quero. Então eu tenho esse controle, beleza? Subindo mais um pouquinho, nós encontramos a voz de cabeça. Na voz de cabeça, muita gente confunde, e lembrando que eu estou usando uma coisa mais didática, um nome mais didático. Vai ter várias nomenclaturas aí. Esses dias eu até recebi uma mensagem de um aluno, de alguém que me segue aqui nas redes, falou assim, esses nomes estão bem ultrapassados, né, professor? Acho que era hate, né? E eu falei assim, estão mesmo, mas se eu fosse falar voz tênue, M2, vocês iriam entender? Talvez não, porque tem muita gente novo, tem muita gente que está começando agora, então não adianta eu colocar nomes mirabolantes e vocês não entenderem nada. Então,
eu vou utilizar como algo didático essas nomenclaturas aqui. E a voz de cabeça, muita gente acha que é uma voz bem forte, só que agudo. E não. A voz de cabeça, a característica de uma voz de cabeça é um som mais levinho. Vou te dar um exemplo. Pai, sonho eu. Pai, eu quero te amar. Repare que essa voz ela não tem tanta soprosidade, mas ela é leve. Ela vai lembrar muito a voz de falsete, só que a diferença é que o falsete ele é mais levinho, ele é muito mais leve. Subindo mais um pouco, nós encontramos o falsete. O falsete é aquela voz fininha. Se eu tenho pai, que é essa voz mais aguda de cabeça, pai, pai, essa voz aqui é uma voz de falsete, porque está bem soproso e as pregas vocais não encostam uma na outra. Quando a gente fala sobre voz de falsete, quer dizer que é uma voz falsa, uma voz que não é tão habitual assim de você fazer. Então é por isso que nós chamamos de falsete. E o último que nós encontramos é o muito usado aí pelo Gabriel Henrique, pela Mariah Carey, que é o whistle. Eu não sei se o whistle escreve assim, mas vou colocar como apito. Voz de apito. Se eu errar o nome aqui, gente, que eu esqueci como que escreve. Mas o whistle, ou voz de apito, é aquela voz agudinha. Eu tô fazendo errado, tá, gente? Eu não tô fazendo do jeito certo, não. Porque eu não sei fazer o whistle. Então, tanto esse nome aqui, que é essa técnica, que é o fry, quanto o whistle, a gente chama de subdivisão. Ó, subregistro. Subregistro. Então, esses subregistros, aqui, ó, subregistros, são registros que a gente não vê tanto acontecendo ali na nossa voz cantada. O que a gente consegue ver é voz de peito, voz mista, voz de cabeça e falsete. E como transitar por ele? Eu brinco muito com alguns exercícios que você pode fazer pensando no I. A vogal U e a vogal I. Eu posso pensar numa voz grave e vou subindo. Vamos subir? Se você na hora de estar fazendo o exercício fazer isso aqui, ó, apertando demais a voz, vai dar problema. Então você precisa sempre pensar num som mais leve, num som pequenininho. E aumentando o volume. Volume não, aumentando o tom. Subiu? Com esse exercício sendo praticado dessa forma, vai ficar muito mais fácil você transitar pela voz de peito, passar pela voz mista, transitar pela voz de cabeça e chegar no falsete. Esse condicionamento precisa acontecer para que você venha gravar as sensações de cada som, a sensação de cada registro. Se você gostou desse vídeo e quer receber mais dicas, deixa aqui nos comentários alguma técnica que você quer aprender. E outra coisa também, deixa o seu like maravilhoso para você nos ajudar a expandir o nosso trabalho. Beleza? Espero vocês no próximo vídeo.